Ô glória, maravilha, glória a Deus. Quantos estão famintos pela palavra de Deus? Amém? Que maravilha, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Estamos aqui nessa noite gratos ao Senhor pela oportunidade e acima de tudo eu quero engrandecer a esse Deus pela oportunidade de servir sempre a sua igreja, não com as minhas palavras, mas com as palavras de Deus, porque qualquer palavra que possa prover de mim mesmo não tem capacidade alguma de mudar a sua história. Apenas o trigo que vem do céu, o pão da vida, é capaz de nutrir, alimentar nossa alma e nos dar uma nova direção de vida, amém? Então, essa noite eu não quero aqui estabelecer palavras humanas. O meu desejo é que Deus venha falar com a gente mesmo. E quando Ele fala, tudo se coloca no lugar. Quando Ele fala, nosso espírito é alinhado com Ele. Quando Ele fala, nosso coração arde novamente com essas palavras que é capaz de afoguear a nossa alma, embrasar o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui também, queridos, como eu disse à igreja, nós teríamos a oportunidade antes, quando nós dirigimos a congregação Galileia, nós transmitimos o programa Vida e Fé de lá. Agora tenho a felicidade, o prazer de podermos estarmos transmitindo daqui, hoje, a palavra de Deus para a gente que está aqui no templo e para a gente que vai assistir aí fora, através da TV e através das redes sociais também. Eu tenho aprendido com o grande evangelista Billy Graham, que disse assim: se utilize de todos os meios possíveis para pregar o evangelho. Eu creio que Satanás tem utilizado todo o meio possível para espalhar destruição, espalhar imoralidades, espalhar corrupção. Por que a igreja não também deve acordar para se utilizar de todo o meio possível para soprar vida no meio desse povo através da TV, das redes sociais? Então hoje, você que está acompanhando o programa Vida e Fé, seja abençoado nessa noite em nome de Jesus. E os nossos amigos que estão acompanhando também aí de fora, talvez não estão participando do culto hoje devido a alguma circunstância, mas que a palavra de Deus te alcance aonde você estiver nessa noite. Só para você saber que está acompanhando aí, que tem um povo pentecostal aqui, no 3 você vai ouvir um glória a Deus, amém? 1, 2, 3. Glória a Deus. Quantos podem levantar as suas mãos e exaltar ao Senhor? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aleluia. Carta de Paulo aos irmãos filipenses. Eu pensei que eu não ia conseguir, amados, ministrar hoje, porque desde ontem eu estou com uma torcicolo. E hoje que eu vim ter uma amenizada, quase que eu ligava para o pastor, e pastor, meu pescoço ainda está torto, não dá para me pregar. Mas se der alguma entortada de novo aqui, nós temos pastor para orar, presbítero, né? E eu também quero aproveitar aqui e cumprimentar, diante dos nossos amigos que estão assistindo pela TV, todos os nossos companheiros de ministério, homens de Deus, que fazem a obra aqui na cidade de Tailândia. São instrumentos poderosos, homens que têm dedicado a sua vida em servir a igreja. E nós estamos gravando um programa da igreja a qual eu faço parte, Assembleia de Deus em Tailândia, presidida pelo pastor Abidias Cunha Barros, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Nós te engrandecemos, Rei da Glória. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Quantos já acharam a porção da palavra de Deus? Digam amém. Então vamos começar a partir do capítulo 9. Diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, nós
exaltamos o teu nome nessa noite. Estamos carentes da tua palavra, nossa alma tem sede dessa água, água essa que cada gota é capaz de sarar as dores do nosso ser e saciar a maior sede do ser humano. Deus, que nessa noite o nosso coração venha ser aquecido por ouvir a tua voz. Queremos, meu Deus, ouvi-lo, Senhor, falar não aquilo que talvez o nosso ego queira ouvir, mas o que o nosso espírito necessite ouvir. Meu Deus, que as nossas mentes sejam banhadas de graça, que a nossa alma, Senhor, venha ser atravessada por revelação divina, que o nosso espírito se alinhe contigo nessa noite. Meu Deus, que a tua palavra seja o maná, seja a ceia, seja o alimento, seja a revolução, seja a libertação, seja a informação, seja a transformação, seja o levante, seja a riqueza, seja a educação, seja a condução, a direção, a emoção, que ela seja tudo em todos nessa noite, e o Senhor seja o alfa e o ômega dessa mensagem, o princípio e o fim dela, de maneira que não haja nada de mim mesmo, mas o teu povo carece ouvir a tua direção, a tua voz. Por isso eu me coloco debaixo da tua poderosa mão, aleluia, que ao seu tempo derrama a tua graça e exalta o teu nome sobre as nossas vidas. Pai, fala conosco nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus, amém, 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 irmãos. Glória a Deus. Preste atenção. Eu me proponho a ministrar nessa noite algo que será uma gota no meio do oceano, considerando o assunto. Nós vemos um texto que acaba de falar sobre a exaltação do Filho de Deus. Nós vemos um texto que acaba de falar do fato de que Deus exaltou a Jesus. Ele deu um nome que é sobre todo nome, e que haverá o dia em que todo joelho, independente de posição ou classe social, haverá de se dobrar diante desse Rei glorioso, governante, eterno, poderoso, e que a igreja haverá também de se dobrar em glória, em santidade, em reverência a esse nome dado ao nosso Jesus. Nome esse que, de maneira que todo aquele que crê nesse nome é salvo, é alcançado, é perdoado. Nós vemos aqui o fato de Deus exaltar Jesus. Eu quero pregar nessa noite sobre as garantias que a exaltação de Cristo traz à igreja. O que a gente ganha pelo fato de Jesus ter sido exaltado? O que a gente recebe? Que seguranças a gente tem? Quais as condições que a igreja tem hoje por causa de Cristo ter sido exaltado por Deus? Eu quero que você saiba disso, e a gente precisa saber disso. Precisamos entender que o fato de Jesus ter sido exaltado não é apenas uma realidade em si só, mas isso traz dimensões e bênçãos eternas e riquezas insondáveis para a igreja, que a gente precisa conhecer e desfrutar. Então, vamos começar nessa noite falando sobre as garantias que a exaltação de Jesus nos traz. Quantos estão me ouvindo, digam amém. Nós entendemos, queridos, que a exaltação de Cristo, ela acontece praticamente em 4 aspectos. Primeiro, na sua ressurreição, Jesus foi exaltado. Segundo, na sua ascensão, o fato dele ter subido aos céus diante dos discípulos, ele também foi exaltado. O fato de número 3, na verdade, de Jesus ter se assentado após ter subido no trono ao lado de Deus Pai, também nos mostra a sua exaltação. E número 4, o fato de que esse Cristo, que foi exaltado pelo Pai em sua ressurreição, em sua ascensão, em se assentar ao seu lado, um dia também vai voltar para buscar a igreja, e essa exaltação vai ser completa nisso e continuadamente nisso também. Vamos começar nessa noite dizendo o seguinte: a exaltação de Cristo começa por sua ressurreição. Diga comigo assim: ressurreição. O que a ressurreição de Jesus garante para a gente? Você pensa que
o triunfo de Jesus foi apenas em sua morte? Não. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a sua morte seria um fracasso, ineficaz, não teria alcançado nenhum de nós. Mas o fato de Cristo ter ressuscitado significa que nós temos a garantia, primeiro, de que todas as promessas que Jesus prometeu a cada um de nós vão se cumprir, porque Ele é um líder que prometeu e está vivo, não está morto. Aleluia! O fato de Ele estar vivo nos garante de que tudo aquilo que Ele disse, estabeleceu, prometeu, temos a garantia de que tudo isso um dia será cumprido, aleluia, será realizado, será efetuado em cada um de nós. Sabe qual é a grande diferença do cristianismo para muitas religiões? É porque as religiões mundiais possuem uma mensagem e um líder morto, mas o cristianismo não tem apenas uma mensagem, nosso líder vive para todo sempre, aleluia, Ele está vivo, poderosamente vivo. Então, primeira garantia dessa exaltação na sua ressurreição, nos mostra que todas as promessas que Jesus nos deu, que Jesus fez à igreja, vai se cumprir uma por uma para a glória de Deus. Eu quero dizer para você, não sei o que você tem de entendimento em relação às promessas de Deus, mas tudo aquilo que Deus disse para você, tudo aquilo que Ele determinou em sua palavra, passe o tempo que for, aconteça o que acontecer, Jesus está vivo. Isso garante que essas promessas vão se realizar em sua vida, em nome de Jesus. Irmão Léo, existem promessas que parecem estarem tão distantes de mim, parece que eu não consigo alcançá-las, parece que o tempo passa, eu não consigo desfrutar. Ei, eu digo para você, tem muita gente que quer a promessa, mas não quer o processo da promessa. Tem promessas que carregam dentro de si um processo, e se você muitas das vezes quer essa promessa, você tem que aceitar o processo dessa promessa. É fácil querer a promessa, irmão, mas difícil às vezes é querer o processo dessa promessa até que ela se cumpra. Eu quero dizer para você uma coisa também: não importa onde seja o seu endereço, não importa quem seja você ou sua classe social, se existem promessas de Deus em sua vida, elas vão de cumprir. Sabe por quê? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre as suas condições, ainda que pareça longe, mas o nosso Deus está vivo, e o fato dele estar vivo vão se cumprir uma por uma em nossa vida. Quem tem promessa de Deus, levante suas mãos, exalte ao Senhor. Outra garantia que essa ressurreição exaltante do Filho de Deus nos garante é que o fato dele estar vivo nos garante que nós também recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Vida essa que desfruta de verdadeira paz, vida essa que desfruta de verdadeiro amor, comunhão, amizade com Deus, companheirismo. Vida essa que é capaz de você andar pelas ruas dessa cidade desfrutando de verdadeira alegria, realização. Vida essa que não depende das circunstâncias mundanas para você ser feliz. Vida essa que é Cristo acontecendo dentro de você todos os dias. Vida essa que é a graça operando em seu ser, favores divinos, realidade de felicidade, realidade de alegria. Vida essa que não depende das circunstâncias do mundo para te fazer feliz, porque o preço da sua felicidade já foi pago lá na cruz do Calvário, e essa vida opera dentro de você quando você creu em Jesus. Quantos possuem essa vida nova? Quantos possuem essa vida diferenciada? Jesus está vivo e a gente recebe também essa qualidade de vida, porque Ele está vivo em nós. Desde que Jesus ressuscitou, irmão, e veio morar dentro da gente, a festa dentro de nós nunca mais parou, aleluia. Aqui dentro da gente há uma aurora nova, aqui dentro da gente há uma felicidade que se renova e que às vezes não evapora diante das dificuldades, mas permanece, porque nós temos vida de Deus dentro de nós, nós temos vida operante pela graça dentro de nós. 3, o fato de Jesus ter ressuscitado
nos mostra que Deus exaltou Cristo, e a vida cristã consiste em exaltar Jesus em todos os seus aspectos. Se você vive uma vida ressurreta com Cristo, você tem que entender que o verdadeiro objetivo da sua vida é glorificar a Deus e dele desfrutar para sempre. Quando você não realiza, seja os aspectos da sua área no trabalho, em qualquer área da sua vida, quando você não faz isso para a glória de Deus, quando você não realiza isso para a glória de Deus, parece que a nossa vida não encaixa, parece que a gente não consegue viver bem, parece que a gente não consegue realmente se realizar. Sabe por quê? Você possui uma nova vida, e essa vida só é realizada quando você age para que Deus seja glorificado, quando você age para que Deus seja conhecido através de você, quando tudo que você realiza tem um objetivo. Qual? A glória do Filho de Deus. Oh, Espírito de Deus. 4. A ressurreição exaltante de Jesus nos garante de que, assim como Ele ressuscitou, um dia todos aqueles que morreram em Jesus também ressuscitarão, uma nova vida desfrutarão eternamente ante a glória do Filho de Deus. Irmãos, devemos ter em nosso coração o entendimento de que quando Jesus morreu, você morreu com Ele. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou com Ele, e desfruta dessa vida hoje. E se algum dos nossos irmãos que talvez morreu, passou, veio a falecer, há de um dia acontecer de que esse irmão vai receber um novo corpo, vai ressuscitar. E qual é a garantia? Cristo está vivo e ressuscitou, e por isso Ele também vai desfrutar disso em sua vida. Vai haver, aleluia, talvez o seu parente que morreu em Cristo, talvez algum ente familiar seu, ele vai acordar, o seu corpo vai receber uma transfiguração incorruptível, porque a ressurreição de Jesus nos garante isso. Haveremos de ressuscitar e desfrutar da sua glória para sempre. Lá no livro de Hebreus diz que Ele ressuscitou pelo sangue da nova aliança. Diga comigo assim: sangue da nova aliança. Sangue da nova aliança. Sangue esse, amados, que nos marca por dentro, nos marca por fora e nos marca eternamente. Sangue esse que nos marca exteriormente, internamente e eternamente. Como assim, irmão Léo? Ele nos marca interiormente porque o sangue de Cristo tem capacidade de poder limpar cada culpa sua dentro de você, tem capacidade de limpar as mágoas, tem capacidade de tratar a sua alma doente, tem capacidade de tocar aonde os homens não conseguem tocar, tem capacidade de ir aonde os homens não conseguem ir. O sangue de Cristo tem a capacidade de sarar a sua alma de todas as dores, feridas do passado, do presente, sejam quais elas forem. O sangue de Cristo apaga o seu passado, transforma o seu presente e te abre as portas para um novo futuro. O poderoso sangue de Jesus que lava a nossa vida. O sangue de Cristo nos marca por fora também. Como assim, irmão Léo? Quando Satanás vem acusá-lo, vem dizer que você não tem capacidade de andar com ele, com Cristo, que você não tem capacidade de ser cristão, o sangue de Cristo marca você por fora. E esse fato também impede o juízo de Deus a chegar-se até você. E o sangue de Cristo nos marcou eternamente, nos mostrando que haverá um dia que por causa desse sangue nós iremos morar com o nosso Senhor. Fomos comprados por um bom preço. Quantos foram comprados por esse bom preço? Não é prata, não é ouro, é sangue vivo de Cristo derramado numa cruz sangrenta. Veja, aqui nós entendemos que por isso a nossa fé não deve estar em placas, sistemas, filosofias humanas. A nossa fé está em uma cruz vazia, em um túmulo desocupado, em um trono ocupado por um Deus que vive eternamente. Esse Cristo é vivo. Eu não consigo entender igrejas que dizem adorar um Deus vivo, mas parecem que estão mortas. Eu não consigo entender igrejas que parecem dizer que adoram um Deus que está vivo, mas sua adoração é neutra. Irmão, se Jesus vive aí dentro de você, é hora de você levantar suas mãos. Ele vive dentro de mim, Ele é exaltado, Ele é poderoso. Desde que Ele morou dentro de mim, a festa nunca acabou. Segundo ponto que nos mostra a exaltação de Jesus, a sua ascensão. O que significa isso, irmão Léo?
o fato de Cristo, quando ressuscitou, esteve diante dos discípulos e ascendeu aos céus, subiu em um corpo glorificado, subiu em seu triunfo. Vemos que a sua primeira subida, Cristo teve que ir ao Calvário, subiu para ser humilhado. Mas na sua segunda subida, Cristo subiu para ser exaltado. Na sua primeira subida, ele subiu para ser envergonhado. Tantos homens estavam ali pensando que estavam acabando com o Filho de Deus. Mas a sua segunda subida mostrou que Deus é poderoso, soberano, ressuscitou seu Filho, está no controle de todas as coisas. E nos mostra que Ele é aquele que nos garante bênçãos eternas mediante a sua ascensão. Qual é ela, irmão Léo? Primeiro, o fato de Jesus ter subido ao céu nos garante que se ele não tivesse subido, o Espírito de Deus não teria sido. O Espírito de Deus veio para a igreja, para gente pecadora, para gente imperfeita. O fato do Espírito de Deus vir exatamente nos mostra que cada um de nós precisamos dele. Ele não veio por causa dos nossos méritos. O Espírito de Deus não veio por causa que a gente era perfeito. Ele veio porque a gente precisava dele. Então Jesus ascendeu aos céus. Se ele não tivesse ascendido aos céus, o Espírito Consolador não estaria com cada um de nós. Não desfrutaríamos do seu consolo, da sua direção, da sua luz, da sua graça, do seu amor. O fato de Jesus subir ao céu nos garantiu que esse Consolador esteja hoje aqui conosco, operando em nosso meio. Nos garantiu o fato de que você, embora pense que esteja só às vezes, mas nunca vai estar só, porque ele não te abandona. Ele conhece você, a sua estrutura. Ele jamais vai te salvar e depois te abandonar nos teus próprios pecados. Não, o Espírito Santo, ele opera essa obra triunfante dentro de você todos os dias. Ele não abandona você. Jesus subiu para que ele pudesse estar com você. Outra garantia bela e maravilhosa que alegra meu coração é o fato de que assim como ele subiu, garante que cada um de nós um dia iremos subir. Aleluia! Um dia iremos subir com ele, Edson. Um dia iremos assentar nas regiões celestiais junto com o nosso Deus, porque se ele subiu, ele nos garante que um dia a igreja vai rasgar esses céus e buscar, aleluia, a face do Deus Todo-Poderoso e se assentar com ele lá no reino da sua glória. Diga assim: Jesus, diga Jesus, obrigado, porque se o Senhor subiu, é sinal que um dia eu vou subir também. Quem vai subir aqui? Quem está aguardando a volta de Jesus? Glória! Vemos também que essa subida de Cristo nos garante que cada um de nós subiremos, assim como Jesus, pastor, subiu com um corpo glorificado, um corpo antimatéria, transcendental. Haverá um dia de que nós também receberemos novos corpos. Irmão Léo, eu estou sofrendo doenças, eu tenho preocupado, tenho orado e parece que não vejo cura. Deixa eu dizer algo para você: se talvez essa enfermidade não ser curada aqui, Deus vai te curar lá, de maneira que o teu corpo não vai padecer mais de enfermidade, de dores, de aflições. Por quê, irmão Léo? Porque Deus vai te dar um corpo novinho, aleluia, glorificado igual ao de Cristo. Que beleza é saber que a gente vai ter um corpo igual ao de Jesus, um corpo glorificado. Quando você chegar no céu, você pensa que você vai ver ele como? Você vai ver ele em glória, resplandecente, com um corpo glorificado. Ele vai te dar um corpo semelhante ao dele. Quantos aqui aguardam esse dia tão supremo, tão eterno, tão maravilhoso? Bendito seja o nome do Senhor. 3. A exaltação de Cristo tem um aspecto dele ter se assentado ao lado de Deus Pai. Isso nos mostra algumas coisas. O fato do Filho de Deus ter se assentado ao lado do Pai nos mostra o seu sacerdócio. Eu quero dividir esse sacerdócio em 3 aspectos. Primeiro, o sacerdócio de Cristo nos fala da sua mediação, nos fala também da sua intercessão, nos fala também da sua advocacia. Nós vamos passar por cada um deles.
Mas veja que na Bíblia não foram apenas poucos homens que viram esse Deus Todo-Poderoso assentado num alto e sublime trono. Nós vemos o primeiro mártir da igreja, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus, contemplou a glória de Deus Pai, e o Filho de Deus ao lado do Pai glorificado, em maneira que quando ele recebia pedradas, mas da glória de Deus ele via. Eu tenho uma palavra para você. Às vezes as pedradas podem vir, às vezes as pedradas podem serem arremessadas, mas se você tem uma visão de Deus correta, quanto mais pedrada você leva, mais da glória dele você vê. Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor. Você se depara de tanta gente torcendo para você não dar certo, torcendo para você cair, torcendo, jogando pedrada, arremessando coisa. Se você tem uma visão correta da glória e do reino de Deus, irmão, quanto mais pedrada, quanto mais perseguição, quanto mais ataque, mais o céu se abre sobre você, mais a glória de Deus você vê, mais você desfruta dessa glória. Levanta as mãos para cima, deixa eu liberar uma palavra em nome do Senhor Jesus. Cada pedrada que for arremessada, que Deus transforme em glória para o nome de Cristo em sua vida. Cada pedrada que você receber, que você possa ver da glória de Deus ainda mais sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Pedrada. O cristianismo está difícil hoje, James, porque você não vê no espiritismo as pessoas falando de espírita. Você não vê no budismo os budistas falando de budista. O cristianismo é a única religião que o crente fala do crente. É ou não é? Nós precisamos avaliar, porque se há um espírito maduro dentro de nós, senhores, cada um de nós vamos torcer pelo crescimento espiritual do nosso irmão. Se há um espírito maduro dentro do nosso ser, nós nos alegramos por aquele que é abençoado ao nosso redor. Se há um espírito belo, cristocêntrico em nós, a gente fica contente pelo irmão que está crescendo, pelo irmão que está sendo alcançado, porque a gente está desfrutando desse amor, dessa vida, desse exemplo de Cristo. Eu me lembro que quando eu falo sobre exemplo e conduta, se a gente carrega o nome de Jesus, irmão, no mínimo a gente tem que procurar carregar o seu exemplo, de maneira que, eu me lembro da passagem da história que Alexandre o grande conquistador, uma vez estava fazendo uma vistoria em seu exército, e então, diante do seu exército, ele encontrou um soldado covarde. Ele olhou para aquele soldado e disse assim: qual é o seu nome? Aí ele disse: meu nome é Alexandre, o mesmo nome dele, que era um imperador cheio de coragem. Disse assim: como você se chama igual ao meu nome? Sim, meu nome é Alexandre. Ele disse assim: ou você muda de nome, ou muda de conduta. Semelhantemente, a vida cristã é essa. Se você carrega o nome de Cristo, busque carregar também o seu exemplo. Se nós carregamos o nome de cristãos, busque carregar o seu exemplo. Vou fazer uma pergunta aqui e talvez seja uma pegadinha. Quem é cristão aqui? Levanta as mãos para cima aí. Meu Deus, tem alguém seguro? Quem é cristão aí? Levanta a mão para cima. Está todo mundo seguro, né? A minha pergunta é: quem disse para você que você é cristão? E agora, Josualdo? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, pastor, não foram os discípulos que se autodenominaram cristão, foram as pessoas que chamaram ele de cristão, porque eles pareciam com Cristo. O que determina muitas das vezes se somos cristãos ou não é que a gente fala da gente mesmo, é o que os outros falam. Quer saber quem é um pai? Pergunta para os seus filhos. Quer saber quem é uma mãe? Pergunta para os seus filhos. Quer saber quem é um esposo? Pergunta para a sua esposa. Quer saber quem é a sua esposa? Pergunta para o esposo. Quer saber quem é um líder ou um pastor? Pergunta para a sua igreja. Quer saber quem é um obreiro? Pergunte para os outros obreiros. Quer saber quem é um cristão? Pergunte para aqueles que convivem ao redor dele. O que determina muitas das vezes se somos cristãos ou não é o fato da gente declarar que é cristão, é o fato das pessoas verem Cristo em nós e dizerem: eles são cristãos, aleluia. É o fato deles olharem para a gente e dizer assim: eu vejo Cristo neles. Porque os apóstolos não disseram nós somos cristãos, eles só viveram Cristo, Tiele. Eles só viveram Cristo. E as pessoas disseram: eles se parecem com Jesus, eles são cristãos. Levante suas mãos.
que essa marca possa carregar sobre você as marcas de Jesus e serem desenvolvidas sobre você. Pela graça de Deus, irmão, a gente consegue, só pela graça de Deus, porque pela nossa própria força a gente não consegue. Uma vez eu estava viajando, fui inventar de sentar, estava esperando meu ônibus, sentei perto de uma mulher e fui passar por descrente, para mim saber como é que um cristão evangeliza um descrente. Eu disse assim: moça, você congrega, me diga como é que é essa questão de servir Jesus, como é que é essa questão de ser perdoado. E ela começou a falar comigo: a senhora, olha, Jesus perdoa, Jesus salva, foi falando. Só que no meio da conversa, eu estava cansado, foi uma viagem estressante. E então ela olhou para mim e disse assim: vem cá, você não tem cara de descrente não. Eu não falei nada. Aí ele disse assim: mas por que, moço? Eu quero saber como é que a gente faz para ser salvo e perdoado dos nossos pecados. Ele disse assim: deixa eu dizer uma coisa para você. Olhando para você, eu não consigo ver uma pessoa descrente. Pelo contrário, eu vejo um homem de Deus e não consigo dizer por quê. E ela falou isso assim, eu fui embora, sem falar nada para ela. Essa marca deve ser carregada em nós, a marca do Espírito de Deus. Ei, lá no seu trabalho as pessoas dizem que você é cristão. Dentro da sua casa as pessoas dizem que você é cristão. Lá onde você está no colégio as pessoas dizem que você é cristão. Aonde você anda, se você carrega esse nome, carrega essa conduta. Que não é por você, você não consegue pela sua força, consegue pela graça de Deus. Outra vez eu tive uma fome de comer um hambúrguer e fui parar ali na esquina. Do nada um cara apareceu e disse assim: eu não consigo entender, eu fico olhando de longe para você, mas tem alguma coisa diferente. Começou a dizer a vida dele para mim e pediu para segurar nas minhas mãos e disse assim: irmão, eu que fiz de tudo para me permanecer em Cristo pelas minhas próprias forças e não consegui permanecer. Me diga qual é o segredo para me permanecer em Jesus. Eu olhei para ele no entendimento da nossa conversa e disse assim: foi exatamente esse o teu erro, tentar viver a vida cristã pela tua própria força, pelos teus próprios feitos e realizá-la pelas tuas próprias condições. A vida cristã é vivida pela graça do começo ao fim. Essa graça que nos dá força para recomeçar quando a gente cai, essa graça que nos fortalece quando a gente está fraco, essa graça, aleluia. Receba dessa graça nessa noite em nome de Jesus. Que Deus traga sobre a tua vida um tempo novo em nome de Jesus, sobre a tua família. Essa graça cristã, quando você tropeça, ela tem capacidade de te levantar. Essa graça. Oh, Jesus. Isaías viu ele no trono, João viu ele no trono, Jesus reina. Esse fato dele estar lá sentado mostra que ele domina, que ele governa. E esse governo nos dá uma segurança de que muitas das vezes a gente pensa que esse Deus perde o controle da gente, mas ele coloca a gente em certas circunstâncias só para mostrar que ele está no controle. Escuta o que eu vou dizer para você. Às vezes Deus vai te colocar em situações que tu não consegue controlar. Sabe por quê? Que é para ele mostrar que quem controla é ele. Às vezes ele te coloca em condições que você não consegue dominar. Diz: Deus, daqui para frente eu não consigo fazer mais nada, Deus. É para mostrar que eu e você temos que depender dele e que é ele quem domina a sua vida e está no controle. Você pode olhar para alguém e dizer assim: ei, irmão, alegra teu coração, essa situação Deus está no controle. Meu Deus do céu, ele está no controle, Senhor. Oh, glória a Deus. Dá até para dar uns pulinhos. Eu pensei que não dava por causa do pescoço, mas dá. Deixa eu dizer para a gente que está acompanhando a gente aí agora: Deus está no controle dessa sua situação. Levante a cabeça, dependa de Deus, confie nele, olhe para cima. Deus está no trono ainda, ele é exaltado, ele é soberano, ele domina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh. Vamos lá. O fato de Cristo estar sentado no trono, que demonstrando a sua exaltação, nos mostra a sua mediação. O que significa isso, Manuel? Significa que o mesmo Cristo que está sentado no trono é o mesmo que é o nosso mediador entre nós e esse trono da graça. É o mesmo que nos dá condução até Ele. É o mesmo que abriu o caminho para que cada um que está aqui nessa noite possa chegar-se livremente a Deus. Irmão, não pense que você tem que ficar sem jeito de se chegar a Deus e apresentar suas fraquezas. Não pense que você tem que ficar sem jeito de se chegar a Deus e apresentar suas dores. Jesus já abriu o caminho, você tem livre acesso a Ele.
Você pode se achegar a Ele com confiança, pelo sangue da nova aliança, e apresentar suas dores, suas fraquezas, suas condições. Às vezes a gente cai em certas circunstâncias que a gente pensa que Deus não quer receber a gente. O pecado causa vergonha. Foi o que aconteceu com Adão. Só que é melhor você se esconder em Deus do que se esconder de Deus. Aqueles que buscam se esconder de Deus vão destruindo a sua vida cada vez mais. Mas quem procura se esconder em Deus, desfrutam de restauração constante, renovo real, vida e fortaleza diária. O fato de ele estar sentado no trono, presbítero, significa que ele intercede por cada um de nós. Sabe por que Deus ouve a sua oração? Porque Ele ouve a de Cristo. O fato da gente entender, Tieli, de que existe uma promessa de que Deus vai ouvir a gente, já vale a pena orar uma vida toda. Não é isso, Demari? Existe uma promessa, Ele diz assim: aquele que pedir, recebe. Aquele que bater, a porta se abre. Aquele que buscar, encontra. Deus prometeu ouvir você quando você orar de todo o coração. Isso já vale a pena orar. Irmão Léo, existem orações minhas que parecem demorar em serem respondidas. Levante as mãos assim para cima. Deus prometeu ouvir cada oração que procede do teu coração. Existem aquelas que serão respondidas amanhã. Existem aquelas que serão respondidas no decorrer do caminho. Existem aquelas que serão respondidas lá na frente. Mas Deus prometeu te ouvir por causa de Cristo que intercede por você. Cada oração. Não, irmã, mamãe, não deixe de orar pelo seu filho. Papai, não deixe de orar pelos seus filhos. Filhos, não deixem de orar pelos seus pais desviados. Amigo, não deixe de orar por alguém. Um Deus que prometeu ouvir, uma hora a resposta vai chegar. Uma hora essa resposta está chegando aí para você. Eu já estou vendo pessoas recebendo aqui nessa noite. Levante as mãos. Talvez a resposta comece logo quando acabar esse culto. Você chegue na sua casa e Deus esteja operando lá. Sua intercessão nos mostra que Ele nos sustenta porque intercede por nós. Mantenha a sua obra em nós. O fato dele também estar sentado nos mostra a sua advocacia. O que é advocacia? Ele é nosso advogado, nossa defesa, aquele que nos justifica, nos inocenta quando nos lançamos diante da sua graça. Justificação essa que nos dá a sua amizade de volta, o seu companheirismo. Justificação essa que nos torna inocentes diante das acusações de Satanás. Justificação essa que nos entroniza no trono de Deus, de maneira que ninguém pode arrancar mais a gente de lá. Justificação essa que é o fato dele te inocentar no tribunal divino e dizer assim: ele pode ter cometido muita coisa, mas o meu sangue inocentou ele de todo o pecado. Aleluia! Quantos tem, irmãos? O Cristo da Bíblia é um Cristo por nós, não um Cristo contra nós. Esse Cristo, ele sente conosco, ele não sente contra nós. A natureza humana foi o fato dele absorver as nossas dores. O Cristo da Bíblia é um Deus que é conosco. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por nós, quem será contra? Se você se lançar em Deus nessa noite, Ele será por você. E não adianta Satanás se levantar, não adianta as dificuldades se levantarem. Existe um Deus que é por você e trabalha em sua vida todos os dias. Se lance diante dEle. Irmãos, esse negócio de que Jesus está sentado no trono mostra que Ele é Deus. Eu entrevistei no programa, Edson, um cara que ele dizia que era meio ateu. Eu não sei se existe isso, né? Meio ateu. O cara é ateu ou não é? Só sei que ele acreditava que Jesus acreditava em Deus Pai, mas não cria que Jesus era Deus. Ele cria que Jesus era só homem, presbítero. Ele falava assim: não, Deus existe, Deus é Deus. Só que Jesus ser Deus, como é que Jesus pode ser Deus? Ele era um homem, ele era um bom profeta, meu tio. Ele era um mestre, mas ser Deus, um ser humano, não creio nisso. Até que ele participou de um retiro em uma das igrejas aqui na cidade, um retiro espiritual. E lá ele disse assim: Jesus, se o Senhor é Deus, todo mundo estava orando na hora, fala para mim se o Senhor é Deus, prova. Homem afrontoso, né?
Mas eu acho que às vezes Deus gosta desses desafios. Acho que Deus às vezes gosta desses desafios quando saem de coração. E ele queria saber se Jesus era Deus. Ele disse, a partir daquele momento, os olhos dele fecharam. Ele não conseguiu mais abrir os olhos. Ele só viu um caminho que se abriu em sua direção. Ao redor estava escuro. E ao lado dele um ser de branco. Olhou para ele e mostrou um caminho e disse assim, vamos, me siga. Na decorrência que aquele senhor ia seguindo aquele ser na sua visão, os amigos que estavam ao lado diziam que ele não conseguia abrir os olhos, apenas fechado. Ele foi chegando perto de um monte, aquele ser que estava do seu lado disse assim, esse monte se chama Calvário, se chama Gólgota. E quando ele se achegou lá, aquele homem na sua visão viu um ser pregado em uma cruz. E aquele ser estava com o rosto para cima. Quando aquele ser que estava na cruz colocou o seu rosto em direção a ele, ele disse que veio um banho de sangue daquilo e lavou ele completamente, banhando ele, uma chuva de sangue sobre ele. Então ele caiu de joelhos no chão e disse assim, em seu espírito ele recebeu a convicção, agora eu sei que tu és Deus, Jesus, porque só Deus perdoa pecados, só Deus redime o homem das suas iniquidades. Agora eu sei que tu és Deus, porque só este sangue pode redimir o ser humano pecador. Aleluia! Oh meu Deus, levante as mãos, levante as mãos. Esse sangue tem poder para lavar você nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus em Tailândia para dizer que há poder no sangue de Jesus para lavar o mais vil pecador, para lavar aquele que se achega a Ele. É um refúgio que limpa, purifica, restaura e muda. Ele é Deus. Vamos caminhar aqui para o final. O fato dele estar sentado no trono nos mostra que ele é rei, reina. Quando João teve a sua visão, ele viu o cordeiro e o leão. O cordeiro nos mostra a sua humildade, o sacrifício, a mansidão, a ternura, a simplicidade desse Cristo. Quando fala de leão, mostra a sua força, a sua realeza, a sua conquista, o seu brado, a sua grandeza, a sua majestade. Ele é o leão e também é o cordeiro que está sentado nesse trono. Ele reina, ele domina, aleluia. E por último, a exaltação de Jesus passa por sua ressurreição, passa por sua ascensão, passa pelo fato de ele estar sentado ao lado de Deus Pai, e vai ser completa de maneira contínua quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Aqueles anjos que receberam o coração daqueles discípulos tão tristonho, olhando para Jesus subir, diz assim: calma, varões galileus, aquele que assim está subindo um dia vai descer para buscar a sua igreja, da mesma maneira como ele subiu, ele está chegando aí, ele está voltando. Estamos vendo, aleluia, os sinais da sua volta, sinais reais. Se você colocar um jornal do lado das suas mãos e a Bíblia de outro lado, você vê que ambas as coisas concordam-se entre si. Os jornais estão confirmando: Cristo está perto. Você já leu o livro de Apocalipse? Quem já leu o livro de Apocalipse aqui todo? O cristão não sente medo quando lê o livro de Apocalipse, ele tem esperança. Por que o cristão não sente medo quando lê o livro de Apocalipse, senhores? Porque lá no final de Apocalipse está escrito que tudo vai ficar bem para a noiva de Cristo, apesar das circunstâncias, que tudo vai melhorar e vai ficar bem, novos céus e nova terra, onde acontecer. Quando você olha aquilo, você se enche de esperança, porque Jesus está voltando. Os sinais, irmãos, a volta de Jesus vai trazer também juízo sobre a terra. A volta de Jesus vai acabar com as injustiças. Nós estamos vivendo um período desse vírus mundial que está aí, o coronavírus. As pessoas, os cientistas já estão dizendo que estamos perto de uma pandemia. Oh meu Deus do céu, que Deus prepare a sua igreja. Eu penso que isso é só preparação de alguma coisa ainda maior que há de vir, irmãos. Mas que Deus guarde o seu povo e prepare cada um de nós. O tempo está próximo. A volta de Jesus vai acabar com as injustiças, vai demolir os sistemas corruptos, sejam eles políticos, religiosos ou culturais. Naquele grande
grande dia, quando o Filho de Deus aparecer, todo joelho há de se dobrar diante da sua glória, e a igreja há de subir, 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 para abraçar o seu noivo mediante a sua glória, exaltá-lo para sempre. Disso, igreja, nós desfrutamos. Essas são as garantias do Cristo que está exaltado entre os anjos e recebe adoração de santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Fica de pé comigo, só quem espera a volta de Cristo nessa noite, meu Deus do céu, só quem está aguardando essa volta. A Bíblia diz: aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Aleluia. A volta de Cristo vai colocar por terra as injustiças, as maldades, as coisas ocultas, escondidas. Tudo vai ser revelado. Cristo está voltando, irmãos. O que está acontecendo ao nosso redor, desastres, situações catastróficas, mostram que Jesus está tão perto quanto a gente possa pensar. Irmãos, quantos aqui querem estar prontos para a volta de Cristo? Levante as suas mãos. Se você quer estar pronto para a volta de Jesus, o Rei está voltando, Tiele. O Rei está voltando. Coloque aquele hino, Tiele. O Rei está voltando. A igreja que acredita que o Rei está voltando, levante as mãos. Aleluia. Há uma presença de Deus aqui, irmãos. Há uma graça de Deus aqui. Há um banho dessa presença real em nosso ser. Receba nessa noite renovo. Que Deus prepare a igreja para os momentos que estão se achegando aí. Que Deus prepare o seu povo. Cristo está voltando. É notícia em toda parte. Jesus o que, irmãos? Vamos lá. O Rei está voltando. Os obreiros adoram, aleluia. Os adolescentes e jovens adoram. A trombeta. Oh, se você crê, adore o Senhor. O Cristo exaltado vai buscar a sua igreja.